Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Congresso 20º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância. Então, vamos à nossa mesa redonda, currículo por competências e trabalhabilidade e a relação universidade e empresa. Agora eu já quero convidar, então, a professora Elzi a iniciar a sua fala e explicar para nós como é que é isso. O mundo está precisando de um currículo diferente, a gente se organizar diferente. Conta para nós um pouco aí, por favor. Muito obrigada, Luciano, pelo convite, por estar aqui com vocês. Vou tentar aqui falar de uma forma bastante simples sobre essa nova era e sobre a importância da gente falar exatamente sobre esse currículo do futuro. Tá? O primeiro passo, é que a gente fala muito sobre essa mudança de realidade, essa mudança histórica, e é importante a gente falar o óbvio muitas vezes. O mundo sempre esteve mudando, mas definitivamente agora é mais evidente que a mudança chegou até a gente. Não é apenas uma mudança que ela está distante, É uma mudança que já bateu na nossa porta e que essa pandemia trouxe ela pra gente aí, de fato, para dentro da nossa casa, e agora não tem mais como a gente fugir dela. Essa era, essa nova realidade, esse novo momento histórico, ele retrata muito sobre a mudança de era, que a gente pode definir sobre a era 4.0, uma era em que há uma grande mudança na forma e na velocidade com que as transformações acontecem. Para ficar mais fácil de entender também historicamente como que isso aconteceu, vamos lá. Entre 1960 e 1990, aí falando da realidade brasileira, tá? A gente tem pequenas diferenças de data lá fora, a gente viveu aí a era do emprego. O que é essa era do emprego lá, que os meus pais tinham muito essa perspectiva? Era uma era em que o grande ideal de qualquer profissional seria crescer em uma organização, de forma a criar toda a sua trajetória, a sua carreira profissional dentro de uma única organização, muitas vezes durante toda a sua trajetória profissional. Quando a gente, então, começa a chegar aí próximo dos anos 90, a gente vive uma nova era, que é a era da empregabilidade, em que muitas das características da era do emprego se mantém, só que agora uma perspectiva em que é possível, então, a gente navegar em outros mundos, a gente navegar em outras organizações e construir a nossa trajetória em mais de uma organização, mas ainda é mantida a ideia de que nós ainda trabalharíamos focados em um agrupamento específico de competências e de habilidades e também de interesses. Então, a gente começa a ver muito claramente, a partir dos anos 2000, uma nova era entrando, uma nova era chegando, e que agora, com a pandemia, ela fica mais evidente, que é a era da trabalhabilidade. Nessa era, a gente está falando que as pessoas podem trabalhar num formato muito diferente das eras anteriores. Aqui, o valor está muito mais focado em fazer com que as pessoas elas conheçam muito bem todo o seu rol de interesses, de competências e de habilidades, para que com isso ela consiga mobilizar todo esse rol em projetos específicos que ela venha trabalhar. Então a gente fala muito menos de cargos e funções e muito mais de projetos de trabalho. E essa quebra de paradigma, ela traz exatamente, a evidência dessa própria exponenciação que a gente vive no mundo, dessa perspectiva, então, que a gente não precisa mais, a gente não vai mais seguir essa ascendente, A gente vai crescer numa perspectiva muito diferente e que o mundo aí está mostrando pra gente exatamente como que isso vai crescer. Olha esse comparativo, Se a gente comparar o que era a realidade da era da empregabilidade, não é lá da era do emprego, aí mais próximo da gente, e dessa nova era da trabalhabilidade, que é pressionada, então, e construída a partir dessa exponenciação, das mudanças tecnológicas, a gente vê aí de forma clara a diferença. Então, lá, o fundamento era em cargos. Aqui, a gente está falando em projetos. Lá naquela era, a gente tinha, quanto maior a especialidade, maior era, inclusive, o potencial de empregabilidade e reconhecimento financeiro. Nessa nova era, a gente está falando cada vez mais do valor do profissional relacionado à sua multipotencialidade, É quase que a possibilidade de você ter vários tipos de especialização que possam ser agrupados num formato diferente. Seja, o quanto mudou. E de diferentes formas, a gente vê que essa mudança impactou muito o nosso momento. E é exatamente por isso que a gente precisa ter essa conversa urgente sobre o currículo por competências. Porque a gente precisa realmente começar a conectar os atores desse novo mundo, especialmente o setor produtivo, das instituições de ensino e passando aí pelos alunos. A gente não pode mais conceber que o que foi realidade lá atrás
como disciplinas, saberes definidos e bem distintos permaneçam. Nessa nova visão, a gente precisa exatamente fazer com que todos esses conteúdos eles sejam reorganizados, realinhados e principalmente integrados, para que então, aí sim, a gente consiga atender realmente o que de fato faz com que esse saber se torne prático, torne possível de gerar riqueza na vida prática, ali, nas ações diárias de todos os desafios que o aluno, então, e todo profissional vai ter que viver. Quando a gente, então, vem para entender onde no mundo isso está sendo discutido, como no mundo isso está sendo discutido, é muito interessante a gente perceber que, na verdade, toda essa discussão, ela já vem sendo levantada há um tempo. Aqui no Brasil, agora que a gente começa a ter esse debate mais formal, mas lá fora, a gente já vê um movimento muito grande de várias instituições de ensino no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Europa de forma geral, mas ainda mais precisamente na Inglaterra, conversando sobre a necessidade de se discutir e implementar nas suas disciplinas, no seu escopo de formação, o que a gente chama como educação para carreira ou educação de carreiras. A gente fez um trabalho muito extensivo, comparativo, um estudo comparativo mesmo, com o Centro de Carreira da Georgetown, uma das maiores, mais reconhecidas universidades dos Estados Unidos, para a gente entender como era o processo lá de proporção mesmo de oferta de educação de carreiras para os seus alunos. E é muito interessante a gente perceber e fazer esse estudo do que está lá fora para a gente ver como que isso pode ser adaptado aqui, como a gente pode tropicalizar o que está sendo aplicado lá. Quando a gente une isso tudo, pronto, a gente consegue então chegar no nosso modelo, na nossa visão de mundo, na nossa visão do sucesso do estudante, em que a gente compilou tudo isso, inclusive bem recentemente nesse material, nesse e-book que está aí, que vocês todos podem acessar aí por esse QR Code, que a gente apresenta exatamente o nosso modelo de sucesso do cliente e o quanto as nossas instituições de ensino vão precisar realmente viver um processo disruptivo para alcançar essa nova realidade e para de fato cumprir o seu papel, que de fato de transformar as pessoas, a realidade das pessoas por meio da educação. Quais as melhores práticas para articular essas diferentes demandas que a professora Elzi já nos trouxe, de forma a estabelecer um diferencial de formação do estudante capaz de ser percebido pela comunidade? Fala para a gente, na prática, como é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? A gente falou dessa mudança do novo mundo do trabalho e de como que isso, de alguma forma, pressiona a gente aqui na educação a responder para essa nova velocidade, né? Esse novo mundo aí de trabalho que a gente tem. A Elzi mostrou um pouquinho, né, de histórias de universidades lá de fora, não aqui do Brasil, que já estão começando a responder esse movimento de alguma forma, não com tecnologia, mas com processos. E aí a gente tem o orgulho de dizer que aqui no Brasil tem gente fazendo não só mudança de processo para responder a essa provocação, mas também trazendo tecnologia e com orgulho a nossa tecnologia para fazer isso tudo acontecer na prática. E aí eu vim trazer aqui algumas informações sobre o caso Ânima. Então nós vamos estudar, que é o nosso cliente mais antigo aí dentre os 4, né, que já estão realmente colhendo alguns resultados dessa mudança e da atualização dos seus currículos. Trouxe aqui para mostrar para vocês, compartilhar o que saiu aí nas últimas semanas, né, professor Luciano? Na ensino superior, dizendo das instituições de ensino que terão um currículo integrado e com foco em competências, que já estão fazendo esse movimento. E aí a gente destaca o Ânima explicando como que eles, de fato, conseguem fazer isso. Criaram 2 diretorias, né? A diretoria de inovação e estratégia, a diretoria de personalização. Criaram um componente curricular, e esse componente curricular substitui as disciplinas por unidades curriculares, que são até um nome que o MEC mesmo utiliza, um nome mais amplo, para que eles consigam, então, receber competências e fazer as atualizações dos planos pedagógicos de acordo com a transformação desse novo mundo do trabalho. Mostrei aqui para vocês também a organização curricular do componente vida e carreira. Ele é feito de uma forma transversal a todos os cursos superiores, então todos os alunos têm a oportunidade de vivenciar essa disciplina, de experimentar essa disciplina na prática. O Ânima dividiu componente curricular digital, algumas horas de disciplinas e vivências práticas dessa disciplina, e o processo de avaliação, que inclusive também sai de um formato tradicional e começa a ter um novo tipo de formato, inclusive com muita interação com o mundo do trabalho. Depois que eles desenham esse componente curricular, eles criam nesse componente um processo estruturado, como se fosse um programa de desenvolvimento de carreira,
que começa desde o autoconhecimento, e Elzi destacou o quanto é importante nessa era da trabalhabilidade a gente se autoconhecer, e a partir do autoconhecimento a gente conseguir identificar os nossos pontos fortes e começar então a decidir por competências, né, por unidades curriculares ou por disciplina, e aí falando todos os nomes que o MEC tem, que fazem mais sentido para o nosso perfil, que vão aumentar a nossa potência de entrega profissional para o mundo. A gente tem então a Orcalove, né, que é a nossa plataforma que ajuda desde o início a identificar o perfil do aluno, e a instituição de ensino então consegue ter essas informações do perfil do aluno, então quantos estão empregados, quantos estão desempregados, quantos estão trabalhando meio período, o total do período, então tipo um tempo integral, e aí a partir disso ela consegue então promover não só as unidades curriculares que tenham mais a ver com aquele momento do aluno, mas também ela consegue ofertar experiências práticas, então eventos, programas que fazem mais sentido para o perfil do aluno. Depois que o aluno entra na plataforma, que eu não mostrei para vocês, o processo do autoconhecimento, ele tem acesso a assessments, então a gente fez 2 assessments, um de personalidade e o outro de perfil comportamental, para o aluno compreender os pontos fortes dele, do perfil aquele que ele já nasceu com a natureza dele, né, no jeito dele de ser, de fazer e de agir diante das situações, mas também tem o perfil comportamental que ele pode então maximizando, desenvolvendo ao longo da vida profissional. Ele gera um currículo, mas não um currículo qualquer. Um currículo que, de fato, consegue mapear o perfil daquele estudante num nível mais profundo, tipo, quais são os principais interesses de carreira, os hobbies, porque compõe também o perfil do aluno, o perfil comportamental, que são as competências socioemocionais que já destacam no perfil dele, a personalidade, o jeito dele de ser, de fazer e agir, e também todas as disciplinas ou unidades curriculares que ele vai realizando ao longo da jornada, elas são transformadas aqui na linguagem que o mercado de trabalho entende, que é o novo mundo do trabalho em competências. E ele pode destacar também, inclusive, o rendimento acadêmico. Depois o aluno também consegue, na mesma plataforma, sendo apoiado, né, pelo componente curricular, a identificar todas as atuações profissionais relacionadas ao curso superior dele e consegue ver um match, o percentual de aderência do perfil profissional dele com essas atuações. A plataforma também tem todo um processo de certificação de soft skills que o aluno pode, então, ir desenvolvendo o autoconhecimento, o protagonismo, o empreendedorismo e cria, então, o seu planejamento de carreira. As vagas e oportunidades, como eu mostrei para vocês, então, estágio, trainee, empregos, intercâmbios, então o aluno tem esse suporte e depois ele pode se destacar também como perfil campeão, tipo certificação de soft skills, o currículo que destaca as forças do perfil do estudante. A empresa, então, a partir de todas essas informações que o aluno gerou, ela consegue te acessar e acessar aquilo que faz sentido para ela também. Ela consegue ver os seus valores, consegue ver sua personalidade, os seus interesses, e se der match com aquilo que ela tem para oferecer, é muito melhor para ela te contratar, porque a chance dela, então, te reter e você permanecer naquela instituição ou naquela empresa, fornecendo, então, a sua mão de obra, seu trabalho, seu tempo, é muito maior quando não existe esse alinhamento de valores e de expectativas, né? E aí, por fim, gente, a instituição de ensino tem o que a gente chama de cereja do bolo. É o que o Ânima tem hoje para acompanhar a empregabilidade dos seus alunos, né? Então, ela consegue, de fato, identificar como está a relação do aluno com o mercado de trabalho em tempo real e como ela consegue, então, atualizar os seus currículos por competência para que ela ajude, então, os seus alunos a ficarem mais atrativos para esse novo mundo do trabalho. E a gente teve aí, já coletando alguns resultados, mais de 70% de engajamento dos alunos e vários depoimentos expressivos de como que a percepção de valor da educação para o aluno mudou completamente. Né? Então, foram alguns resultados que a gente já está medindo, a gente vai medir outros, inclusive taxa de evasão foi mitigada, outros indicadores também, mas aqui eu trouxe para vocês alguns resultados que a gente conseguiu coletar ao longo desse projeto piloto, e agora a gente já está pilotando 150 mil alunos do Ânima. Esse assunto não vai poder ficar restrito às instituições de educação superior, não é assim? Quem está hoje trabalhando não pode mais parar de estudar. Então, de certa forma, vai ter que ter um protagonismo no cuidado da sua carreira, seja na empregabilidade, seja na trabalhabilidade. Você acha que é isso mesmo? Qual é o desafio para uma pessoa adulta hoje que queira permanecer no mercado de trabalho?
É exatamente isso, professor Luciano. A gente fala muito que muitas pessoas têm até discutido sobre a relevância daquele documento que a gente chamava do plano de carreira. Muitas pessoas acham que o tamanho dessas mudanças, dessa imprevisibilidade, pode simplesmente fazer com que o antigo, plano de carreira, planejamento de carreira, ele caia por terra exatamente pela dificuldade das pessoas verificarem o quanto que as mudanças podem vir a impactar na vida delas. E eu não acho que é por aí, não. O que eu acho? Exatamente porque a gente está nesse mundo de constantes mudanças, com essa volatilidade, ambiguidade, complexidade, inconstância. Exatamente por isso que é tão importante você ter uma estratégia para sua carreira, tá? Se você não tem estratégia, aí sim é que você vai se perder totalmente. Então, qual é a minha sugestão prática, tá? Sempre reserve 60% do seu tempo de aprendizado, porque precisa ser diário, para a sua especialidade, e 40% para ampliar e enriquecer essa sua visão do mundo mais global, do mundo mais sistêmico. Tem várias dicas práticas nesse sentido, como você começar a fazer um curso, por exemplo, que fuja totalmente a sua regra de especialidade. Você começar a conviver com pessoas que sejam totalmente fora do seu ciclo. Você criar parcerias, como é que eu tenho orgulho de falar com a Fernanda, que está aqui, porque nós temos perfis extremamente distintos, tanto de formação quanto de personalidade, mas que compartilham de uma visão comum, de um propósito comum, que acabam direcionando e alimentando e fazendo com que essa nossa complementariedade seja ainda mais forte. Você sabe que uma grande preocupação hoje tem a ver com a quantidade de, não vou falar de empregos, mas de atividades que vão ser automatizadas nos próximos anos. E aí eu creio que isso que vocês estão trazendo, que é repensar a trabalhabilidade na perspectiva das competências que eu tenho e das competências que eu preciso desenvolver. O que vocês estão propondo é iniciar isso já na instituição de ensino superior, mas vai seguir pela vida toda. Eu creio que é de fundamental importância. Eu queria perguntar para a Fernanda, dentro, assim, na sua perspectiva, você hoje é CEO de uma EdTech, que é uma startup que atua no mundo da educação. Geralmente, quem é empreendedor na área de EdTechs são pessoas que sentiram as dores do segmento educacional. Você percebeu que tinha uma dor ali terrível que você queria ajudar a resolver. O movimento das EdTechs aumentou ou diminuiu na pandemia? E como é que você acha que vai ser a partir de agora? Eu acho que já movimentou, é uma resposta aqui na Workalove. O que a gente sentiu? Que no intra-pandemia, foi logo um mês após aquele surto ali de março para abril, a gente está no movimento de estruturação da nossa equipe de sucesso do cliente, que é a equipe de implantação, para conseguir corresponder à demanda que a gente está tendo na nossa EdTech. Então, não sei se exatamente pelo fato de a gente estar respondendo esse movimento e a pandemia ter trazido a urgência dessa inovação, mas o que eu tenho visto, não só do nosso lado, como EdTech de trabalhabilidade e carreiras em si, mas outras EdTechs, por exemplo, a Prova Fácil, que é uma EdTech parceira nossa, também sentiu a mesmo movimento, ou seja, um crescimento, um aquecimento muito grande do mercado em busca de tecnologias que fazem mais sentido para esse novo movimento. Você disse assim que o trabalho é uma parte que constitui o nosso ser, Quando a gente encontra alguém, como é que você chama? Eu Zi. Você trabalha com o quê? Psicólogo, Outra questão assim, que se pergunta é onde você formou? Porque isso hoje faz diferença. Então, o psicólogo que formou na instituição A, existe o psicólogo que formou na instituição B, Pelo que eu percebo, as instituições que conseguirem se alinhar melhor nessa relação com a trabalhabilidade, o mercado, o mundo do trabalho, as empresas, e conseguir entregar um aluno, um egresso, jamais antenado com isso, vai ter um diferencial. Essa é a sua impressão também ou é só minha? Vai ter um diferencial? Com toda certeza, com toda certeza. Pense o seguinte, a nossa jornada acadêmica, ela é uma jornada que ela molda a nossa visão de mundo, a nossa forma de pensar o mundo, de sentir o mundo, de estar no mundo, de se posicionar para o mundo. Então, se você está numa instituição que bebe dessa fonte, que propaga essa fonte, logo você vai aprender. Lembra, o ser humano, ele aprende
primordialmente por imitação. Onde a gente está, onde a gente vai ter a nossa formação de base, vai ser onde a gente vai também lapidar toda a nossa visão de mundo. As instituições de ensino que conseguirem ler esse mundo novo, se posicionar nele e multiplicarem essa visão de mundo, vão ser aquelas que, por consequência, também vão se posicionar no mercado de uma forma diferenciada, mas, antes de tudo, vão ser aquelas que, de fato, vão formar os profissionais do futuro. Dentro dessa proposta, vocês acham que os cursos tecnólogos serão mais valorizados? É uma pergunta que a gente consegue responder com propriedade. O fato é que as instituições de ensino, elas estão começando a movimentar e se preparando até para o bacharelado. Vou dar um exemplo, gente. Isso que o Ânima está fazendo, os componentes curriculares, eu falei de 2 diretorias, né? Uma diretoria de inovação e estratégia e a outra diretoria de personalização. O que eles estão entendendo? Com as informações que eles têm ali, né? Todo o mapeamento da pesquisa, eles começam, então, a entender aqueles componentes curriculares, aquelas competências que eles não têm, e podem gerar isso como microcertificações em curso de bacharelado. Primeiro, segundo, terceiro período, de 6 em 6 meses, o aluno ter possibilidade, nos primeiros períodos, de ter uma microcertificação que garanta para ele uma inserção mais rápida no mercado de trabalho, que é exatamente o objetivo do tecnólogo, né, de ter um curso mais enxuto, mais focado na formação para o trabalho, e que, se a instituição de ensino faz isso como o Ânima está fazendo, eu não consigo falar se realmente o tecnólogo vai ser um curso que vai ter uma ascensão maior, por ter uma prática mais, um processo formativo mais voltado para a prática. Porque quando eles fazem esse tipo de movimento no bacharelado, eles respondem da mesma forma que o tecnólogo tem respondido. Eu quero agradecer muito a professora Elzia, agradecer muito a professora Fernanda. A gente percebe em vocês a paixão pela educação, o amor pela educação, e isso é fundamental para a transformação do nosso país. Queremos desejar todo sucesso para vocês, para que a Workalove cresça e ajude muitos estudantes universitários do nosso país. Gente, esse é o nosso propósito, né, Elzia? Inovar na forma como a educação transforma vidas. É isso que move o nosso coração. É isso que a gente está aqui para fazer acontecer. Então, conte com a gente lá no Workalove. Com certeza, agradeço muito a oportunidade, viu? Obrigada a todos que assistiram, né, por cederem tempo de vida e estar aqui com a gente, ouvindo, né, sobre essa missão e esse propósito. E, né, não deixe realmente de olhar para a sua maior especialidade, que é você mesmo, onde você pode realmente colocar toda a sua energia continuamente para se tornar um gigante, fazer a diferença nesse novo mundo novo.